Deus é autor do mal? O problema calvinista. Este assunto tem gerado polêmicas e mais polêmicas, tem gerado debates, maus entendidos, caricaturas, difamações. Também esse assunto tem sido representado de uma maneira muito errada. Alguns acredito que, infelizmente, não tão poucos assim, têm dito coisas que têm levado as expressões, a justificativa de expressões contra a fé reformada, que de alguma maneira traga alguma ideia ruim sobre esse assunto. Portanto, eu vou tentar aqui nesse vídeo conversar com você sobre esse assunto e tentar esclarecer ele de uma maneira mais simples e objetiva. Eu só estou colocando aí no título do vídeo calvinismo porque esse termo ele identifica bem o ramo protestante, conhecido também como fé reformada. Eu gostaria muito apenas de usar essa expressão: fé reformada, teologia reformada, tradição reformada, igrejas reformadas. Mas, devido a alguns impasses com outros segmentos do movimento reformado ou protestante, acaba sendo talvez até necessário dizer que em alguns contextos seria melhor dizer, ou mesmo é um sinônimo, calvinismo e fé reformada. Mas sabemos que não é uma expressão feliz. Então, levando isso em consideração, vamos prosseguir aqui. Certamente você já ouviu pessoas, teólogos, pregadores dizerem: olha, o calvinismo faz de Deus o autor do pecado, o autor do mal, esse entendimento de Deus faz de Deus pior do que o diabo. Então eu tenho sempre lido, e não é de agora, tais expressões, inclusive de cristãos que nós consideramos mesmo como irmãos, embora tenham pensamentos divergentes. Eu espero que o que eu vou apontar aqui seja representativo do pensamento confessional reformado. E aí eu vou trazer alguns esclarecimentos sobre isso. Antes, eu quero ler o que está na carta aos Efésios, capítulo 1, e o versículo 11, que diz o seguinte, a palavra do nosso Deus: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Aqui temos uma afirmação bíblica de que Deus, ele em Cristo na eternidade predestinou, elegeu aqueles que por fim encontrariam na história a pessoa de Jesus, se converteriam e se entregariam a ele. Mas no fim lá diz ainda esse versículo que ele, Deus, faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. A fé reformada, portanto, entende que todas as coisas aí não são apenas as coisas relacionadas à salvação, mas todas as coisas estão relacionadas a Deus, como o Senhor e dominador da história, provedor, soberano, criador. Assim, vem aquela questão: isso inclui o pecado, o mal? Nós precisamos entender bem esse assunto, por ser um assunto delicado, um assunto polêmico, e que tanto os que dizem isso ou os que ouvem sobre isso
precisam ter um temor e uma consciência de que podemos mesmo estar, às vezes, ofendendo a Deus por dizer aquilo que Ele não fez, ou atribuir a Ele, né, coisas que deveriam ser atribuídas a outros, enfim, temos tudo isso daí. Eu quero mostrar para vocês, em primeiro lugar, o que um documento reformado oficial diz sobre esse assunto, né? Deus decretar o mal, Deus decretar o pecado. As pessoas, quando ouvem um calvinista, um reformado dizer isso, eles têm, digamos aí, uma aversão a isso. Mas como é que Deus vai trazer essas coisas, né, tão horripilantes, né, o mal, a maldade? Então é porque precisa entender bem os termos e o que está querendo ser dito com isso, por causa daquilo que a Bíblia diz. Deve ser lembrado que muitas das acusações que alguns fazem contra a posição reformada, eles deveriam considerar que há inúmeras passagens bíblicas. Eu não vou trazer aqui nesse vídeo as inúmeras passagens bíblicas que eu tenho anotado, onde Deus, de alguma forma ou outra, Ele usa acontecimentos para a realização de seu propósito. E muitos desses acontecimentos, muitas vezes, se enquadrariam dentro daquilo que alguns acusam o calvinismo ou a fé reformada de produzir em sua teologia. Mas eu posso deixar esses textos bíblicos para um outro vídeo, se houver necessidade, o que eu acho que não precisaria. Mas vamos começar aqui com um símbolo de fé oficial, né? É a Confissão de Fé de Westminster. Por que eu estou usando ela? Eu sou pastor presbiteriano, sou presbiteriano. No Brasil, a igreja reformada, a maior igreja reformada é a Igreja Presbiteriana do Brasil, e ela tem como representação oficial os símbolos de fé de Westminster. Então não são, à exceção do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que pode se posicionar sobre doutrinas, reformar a própria confissão e os símbolos, nós somos conciliares, e o concílio e os concílios de nossa igreja adotaram como representação doutrinária sistematizada os símbolos de Westminster. Então, para saber o que o presbiteriano pensa oficialmente, deve consultar esses documentos ou, após ele, as decisões e resoluções do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, eu vou ler aqui para vocês algumas coisas e espero que possa servir de ajuda. Eu quero começar aqui no capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster, no seu primeiro parágrafo, tá? Capítulo 3 e no primeiro parágrafo. Se você quiser dar um pause aí, para dar uma olhada no que eu vou ler, fique à vontade. Aqui diz assim, desde toda a eternidade e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo que acontece. Porém, de modo que nem Deus é autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias, antes estabelecidas. Então você pode notar que oficialmente a fé reformada diz que, ainda que entendemos que Deus decretou, e daqui a pouco nós vamos explicar um pouquinho isso daí, mas Deus não é autor do pecado, está aqui, certo? Então, se algum calvinista, se algum reformado diz isso, ele não diz isso de maneira confessional, e mais para frente ainda vou mostrar que é um erro não só confessional, mas muito mais um erro bíblico, que é sério, né? Vamos aqui continuar trazendo o que a Confissão de Fé diz. Agora, no seu capítulo 5 e no parágrafo de número 5,
Confissão de fé, deixa eu só conferir aqui se eu estou no capítulo 5, exatamente, no capítulo 5 e no parágrafo 4, tá? Confissão de fé de Westminster, capítulo 5 e o parágrafo 4, diz assim, que o assunto é providência, olha só. A onipotência e a sabedoria inescrutável e a bondade infinita de Deus, de tal maneira, se manifestam na sua providência, que esta se estende até a primeira queda, e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens, e isto não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que, para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita, regula e governa em uma múltipla dispensação. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procedem tão somente da criatura e não de Deus. Vou repetir. Essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que, sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo, tá? Vou colocar aqui também, se você quiser dar um pause, então note aí que por 2 vezes o documento oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja reformada, diz que Deus não é o autor do pecado. Vamos ainda apontar outro aspecto aqui na confissão. Agora no capítulo 6 e no parágrafo 1º, né? Você vai poder aqui dar uma olhada e diz assim, a confissão de fé no capítulo 6 e no 1º parágrafo. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao comerem o fruto proibido, segundo o seu sábio e santo conselho. Foi Deus servido em permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Mais uma vez aqui dizendo que Deus, ele é servido em permitir o pecado. Nós ainda vamos esclarecer como que isso aconteceu, mas o que está claro é que o pecado entra pela tentação de Satanás, o pecado entra pela decisão do homem em pecar. E aí no capítulo 9 da confissão de fé de Westminster, diz assim, capítulo de número 9, deixa eu só encontrar aqui, meus irmãos, capítulo de número 9 e no seu 1º parágrafo, capítulo 9 e parágrafo de número 1. Neste capítulo vai falar sobre o livre-arbítrio, né, também um assunto que gera polêmica, mas olhe só o que é dito aqui, capítulo 9 do livre-arbítrio na confissão de fé de Westminster. Diz: Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade natural que ela nem é forçada para o bem, nem para o mal, nem é isso determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. O homem, parágrafo 2, o homem em seu estado de inocência tinha a liberdade e o poder de querer fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, de sorte que pudesse cair dessa liberdade e poder. Aqui mostrando como é que Adão pecou. Nessas afirmações confessionais reformadas, está muito bem claro que Deus não é o autor do pecado, Deus não é a causa primária do pecado, não é Ele que estimulou o pecado, não é Ele que determinou o homem usar as suas potências e pecar. Então nós precisamos deixar isso de forma muito bem clara.
Nós temos ainda dois representantes reformados que nós podemos invocar como interpretando corretamente as confissões e os símbolos de fé. E aí eu vou trazer para vocês aqui, primeiro o que Hodge fala no seu comentário. Nesse livro ele comenta a confissão de fé de Westminster e na página de número 98, a Bíblia, aliás, o comentário diz o seguinte, olha só que interessante, página 98 do comentário da confissão de A. Hodge, diz assim: deve lembrar-se, contudo, que o propósito de Deus com respeito aos atos pecaminosos dos homens e anjos réprobos, em nenhum aspecto causa o mal nem o aprova, mas apenas permite que o agente mau o realize, e então o administra para os seus próprios e sapientíssimos e santíssimos fins. O mesmo decreto infinitamente perfeito e autoconsistente ordena a lei moral que proíbe e condena todo pecado, e ao mesmo tempo permite sua ocorrência, limitando e determinando o canal preciso ao qual ele se confirmará o fim. Olha só o que foi dito aqui. O decreto em relação ao mal, ao pecado, deve ser lembrado que é um decreto permissivo. Deus, ele apenas permite que o agente faça isso. Eu vou trazer algumas colocações aqui. Vou trazer ainda um segundo, e apenas mais esse. Berkhoff, provavelmente o teólogo sistemático mais respeitado e ainda continua sendo um dos mais respeitados da tradição ortodoxa, reformada, um representante fiel daquilo que a fé reformada realmente ensina nos seus postulados confessionais. Vou trazer aqui para vocês o que ele diz, primeiro na página de número 97. Observe só o que Berkhoff diz sobre esse assunto em relação aí aos decretos de Deus. Olha só o que ele fala, abre aspas, página 97, pelo menos na edição que eu tenho, 97 e 98. No caso de algumas coisas, Deus decidiu não meramente que viesse a acontecer, mas que ele as faria acontecer, quer imediatamente, como na obra da criação, quer por intermédio de causas secundárias, continuadamente vitalizadas e fortalecidas pelo seu poder. Ele mesmo assume a responsabilidade da realização delas. Ponto. Há, porém, outras coisas que Deus incluiu no seu decreto e pela qual tornou certas, mas não decidiu efetuar pessoalmente, como os atos pecaminosos das suas criaturas racionais. O decreto, no que se refere a estes atos, é geralmente denominado decreto permissivo. Decreto permissivo. Este nome não implica que o futuro desses atos não é certo para Deus, mas simplesmente que ele permite que aconteçam pela livre ação das suas criaturas racionais. Deus não assume a responsabilidade por esses atos, sejam quais forem. Continuando aqui ainda, ele diz assim, devemos fazer uma distinção entre o decreto e a sua execução. Deus ordena de tal modo o universo que o homem seguirá certo curso de ação, é uma coisa bem diferente de ele ordenar que haja desse modo. Os decretos não são dirigidos ao homem e não são da natureza de uma lei estatutária, tampouco exercer compulsão ou obrigação às vontades do homem. Então vamos aqui resumir o que nós lemos já, tudo isso aí dito com base lá em Efésios 1:11,
que Deus faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade. Então nós observamos que o entendimento reformado é que Deus escreveu a história. Deus, ele tem o domínio da história desde toda a eternidade. Algumas coisas ele decretou que aconteceria e nisso ele envolve o seu poder de forma ativa. Outras ele permitiu que aconteceria, visto que estava incluso naquilo que ele planejou. Exemplo, quando Deus fez Adão e Eva com livre arbítrio, quando ele os criou, eles tomariam decisões diversas. E Deus os criou com a capacidade de pecar. É isso que está incluso no livre-arbítrio. Daí, ao homem decidir pecar, ele só pecou porque Deus permitiu que ele pecasse. É nisso que compreendemos que Deus decretou o pecado. Mas esse decreto é permissivo. Para quê? Deus, de alguma forma, usou essa decisão livre do homem em pecar, para que ele realizasse algo de sua vontade, de seu propósito. Nós temos na tradição reformada alguns que talvez insistem em quase que anular a responsabilidade humana, e isso nós não podemos dizer que é uma representação da fé reformada. O que nós notamos aqui claramente é que Deus, ele em uma providência, em um decreto, ele domina todas as coisas que acontecem. Então não é uma permissão também daquela do tipo, eu não posso fazer nada, já que você quer, eu então vou deixar. Não, não é assim. Ele só faz realmente porque Deus tem um propósito em permitir, porque senão não faria. Nós temos um exemplo, por exemplo, no caso de Abraão, quando ele impediu aquele rei de possuir a sua esposa. Então nós temos exemplos diversos como esse, que mostra que Deus ele domina, ele faz uso das coisas que estão acontecendo. Assim eu quero deixar muito bem claro aqui a todos sobre o decreto. Eu quero fazer futuramente alguns vídeos ainda sobre evangelização, sobre a vontade de Deus, sobre a livre oferta do evangelho, que não raro não encontra em alguns contextos calvinistas muita aprovação, mas nós temos o apoio dos símbolos de fé. Então você não pode invocar um autor individual e dizer que a fé reformada pensa daquela maneira. Eu quero dizer aqui para vocês que nem mesmo João Calvino, ele representa na sua totalidade a fé reformada, uma vez ela amadurecida com as suas várias reflexões nas confissões que foram produzidas por igrejas reformadas. É bem verdade que a influência de João Calvino é altíssima. No entanto, isso não significa infabilidade, não significa inerrância, muito menos impecabilidade no reformador, assim como olhamos para outros reformadores que não têm tanta influência na nossa tradição. Eu quero que esse vídeo termine com a seguinte afirmação: Deus é santo, é puro e é bondoso. Nada do que ele faz, nada do que ele decide, nada do que ele decreta é pecaminoso. Ele não aprova o mal, ele não pode suportar o pecado e o mal, por isso ele o condena. Mas isso de maneira nenhuma significa que ele não tenha o domínio da história. Talvez alguns irmãos arminianos ou de outra tradição evangélica acusem ou digam que nós estamos fazendo isso ou aquilo com o caráter de Deus. Mas quando vemos na Escritura Sagrada, percebemos que Deus realmente domina a história. E as coisas só vão acontecer porque Ele está na rédea dessa carroça, né? Vamos colocar, deste mundo. Ele está dominando tudo. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe. E eu espero que esse vídeo, na realidade, seja uma ajuda para esse assunto, e pretendo não causar polêmicas com outros irmãos sobre esse tema. Deus fortaleça e Deus abençoe a todos.